primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, capítulo 1. No princípio, criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus a luz, que isso era bom. E Deus separou a luz das trevas. E chamou Deus a luz dia, e a treva chamou noite. E houve a tarde e a manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e deixe que separe água das águas. E fez Deus o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam acima do firmamento. E assim foi. E Deus chamou o firmamento céu, e houve a tarde e a manhã, o segundo dia. E disse Deus: ajunte-se as águas sobre os céus, e em lugar e apareça a terra seca. E assim foi. E chamou Deus a terra seca, terra. E os ajuntamentos das águas ele chamou mares. E Deus viu que isso era bom. E disse Deus: deixa a terra trazer a relva, a erva produzindo semente, e a árvore frutífera produzindo frutos, segundo a sua espécie, cuja semente esteja em si mesma sobre a terra. E assim foi. A terra produziu a relva e a erva que dava semente segundo a sua espécie, a árvore frutífera cuja semente estava nela segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom, e houve a tarde e a manhã, esse foi o terceiro dia. E disse Deus: haja luzes no firmamento dos céus, para dividir o dia e a noite, e que sejam por sinais para estações e para dias e anos, e que eles sejam por luzes no firmamento dos céus para dar luz sobre a terra. E assim se foi. E fez Deus duas grandes luzes, a luz maior para governar o dia e a luz menor para governar a noite. Ele também fez as estrelas, e Deus os colocou no firmamento dos céus para dar luz sobre a terra, e para governar sobre o dia e sobre a noite, e para separar a luz das trevas. E Deus viu que isso era bom. E houve a tarde e a manhã, e esse foi o quarto dia. E disse Deus: produza as águas abundantemente, criaturas viventes que se movem, e aves que possam voar acima da terra no vasto firmamento dos céus. E Deus criou grandes baleias e todas as criaturas viventes que se movem, que as águas produzem abundantemente, segundo a sua espécie, e toda ave alada, segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede frutíferas e multiplique-vos, e enche as águas nos mares, e multipliquem-se as aves sobre a terra. E houve a tarde e a manhã, e esse foi o quinto dia. E disse Deus: produza a terra criaturas viventes, segundo a sua espécie, gado e seres rastejantes, e animais da terra segundo a sua espécie. E assim foi. E fez Deus os animais da terra segundo a sua espécie, e o gado segundo a sua espécie, e tudo o que rasteja sobre a terra segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que ele tenha domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todas as coisas rastejantes que rastejam sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua própria imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea ele criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: sede frutíferos e multiplique-se, e encham a terra e subjugai-a, e tende o domínio sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre todas as coisas viventes que se movem sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda erva que dá semente, e esta sobre a face da terra,
e toda árvore na qual está o fruto de árvore que produz semente, para que vós será para alimento. E todo animal da terra, e toda ave do céu, e cada coisa que rasteja sobre a terra, e que a vida eu tenho dado toda a erva verde para alimento. E assim foi. E Deus viu que todas as coisas que ele havia feito, e eis que era muito bom. E houve a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia. Esse é o primeiro capítulo do livro de Gênesis.